Olá, querido irmão, querida irmã, desejo a você um feliz e santo Natal. Vamos vivenciar este programa Pão da Palavra especial de Natal, meditando todas as leituras que a igreja propõe para a celebração do Natal do Senhor, desde a missa da vigília até a missa do dia do Natal do Senhor. Então fique aí e vamos meditar brevemente cada texto, trazendo o sentido espiritual cristológico de cada texto para esta celebração litúrgica. Pois, muito bem. Na missa da vigília de Natal, ou seja, a missa que se reza antes ou depois das primeiras vésperas de Natal, temos como primeira leitura Isaías capítulo 62. E nesse texto o profeta anuncia à cidade de Jerusalém que essa cidade será desposada pelo próprio Deus. Não mais te chamarão abandonada, nem deserta, mas te chamarão predileta e desposada. A imagem de que Deus ama essa cidade como um esposo ama a esposa. Teu construtor te desposará. Uma imagem muito bonita que os profetas utilizavam do casamento para falar da união entre Deus e o povo. Ora, em Cristo Jesus se deu esse casamento de Deus com toda a humanidade. Ele, Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano, nele se deu o casamento entre Deus e a humanidade, a aliança, o pacto definitivo entre Deus e a humanidade. Então, a pessoa de Jesus Cristo é a fonte da reconciliação, da paz e da aliança e da plena comunhão com Deus. Essa imagem tão bonita tirada do Antigo Testamento. Depois, Atos capítulo 13, versículo 16 e diante, nós temos aqui o testemunho de Paulo lá na sinagoga de Antioquia da Psídia, onde ele faz uma recapitulação da história do povo de Deus, fala que Deus suscitou Davi como rei e que da descendência de Davi fez nascer Jesus, o Salvador de Israel, que João Batista tinha proclamado como o Salvador do povo de Deus. É interessante que Jesus, mais do que ser descendente de Davi, ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus que veio ao mundo. Mas, como o povo esperava o descendente de Davi, então se tem de fato essa crença de que Jesus tenha sido descendente de Davi, cumprindo essa expectativa messiânica do povo de Deus. Mas, repito, muito mais importante do que Jesus ser descendente de Davi é Jesus ser filho de Deus. De tal maneira que o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João nem ligam para essa questão da ascendência davídica de Jesus, porque querem enfatizar Jesus quanto filho de Deus e quanto verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Depois nós temos esse texto de Mateus capítulo 1, versículo 25, que é a genealogia e o anúncio do nascimento de Jesus, na versão de Mateus. A genealogia é uma genealogia que tem por finalidade mostrar a ascendência davídica de Jesus, então se trata de uma genealogia teológica, não é histórica. E o finalzinho dela é a explicação de tudo. Porque Mateus, sendo de uma comunidade judaico-cristã, ele vai dividir a história de Israel em 3 partes, ou seja, de Abraão a Davi, dos patriarcas à monarquia, 14 gerações, da monarquia até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. 14 na Bíblia é o número de Davi, na numerologia hebraica, 14 é o número de Davi. E mais, a genealogia ela tem um padrão. Fulano gerou fulano. Por exemplo, Eleazar gerou Matã. Significa que Eleazar se deitou com uma mulher da qual nasceu Matã. Com Jesus é diferente. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. A genealogia não diz José gerou Jesus. Porque Jesus não é gerado de José. Jesus é gerado pelo Espírito Santo. Não teve participação humana na geração de Jesus. Ele é filho de Deus. E depois, a narração do anúncio do nascimento de Jesus a José. Que José, enquanto descendente de Davi, terá de adotar Jesus como seu filho, e por meio dessa adoção é que Jesus se torna descendente de Davi. E além disso, o nascimento de Jesus, segundo Mateus, vem para cumprir a profecia de Isaías de que a Virgem conceberá e dará à luz um filho chamado Emanuel, Deus conosco. Se Emanuel era um título honorífico no Antigo Testamento para o rei, porque a presença do rei era a presença de Deus em meu povo, em Jesus, de fato, é o Emanuel. Ou seja, não é só um título. Jesus, de fato, é Deus conosco, porque ele é o próprio Deus encarnado que veio morar entre nós. Depois, na missa da noite de Natal, ou seja, do dia 24 à noite, primeira leitura, Isaías capítulo 9, nós temos o profeta anunciando o nascimento de um menino. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Qual que é o contexto dessa cena? O contexto do nascimento do filho do rei, que haveria de ser a esperança para o povo de Judá e a cidade de Jerusalém, livrando a cidade de Jerusalém das barbáries, das guerras e das invasões dos impérios estrangeiros. Chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, originalmente esse texto está falando do filho do rei que acabara de nascer. Agora, profeticamente falando, cristologicamente falando, essa profecia se cumpre com o nascimento de Jesus, porque ele mesmo é o príncipe da paz, ele mesmo é o Deus forte. E quando a gente vive sob o seu reinado, a gente experimenta a paz de Deus, a paz de Deus. Então, este menino. Então é interessante, como que Deus veio ao mundo, na simplicidade de menino, na simplicidade de uma criança. Então, eu gosto de pensar e repetir que o próprio jeito de Deus vir ao mundo numa criança é a prova cabal de que ele
recusa estar no meio de nós, usando o seu poder, e quer, de fato, viver uma relação de cuidado, ternura, amizade conosco. Precisamos cuidar da presença de Deus na nossa vida, da mesma forma como o papai e a mamãe cuidam com amor e carinho da criança recém-nascida, né? Depois, na segunda leitura, Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14, então nós temos esse texto maravilhoso, onde fala que manifestou-se a graça de Deus para todos os homens, fonte de salvação. Ou seja, o nascimento de Jesus é a manifestação da graça e da fonte de salvação para os homens. Por quê? Porque pelo pecado original, ou seja, o ser humano e todo o universo estavam numa condição de inimizade com Deus. Então, Deus, em Jesus, ao vir ao mundo, restabelece a amizade e a comunhão. Ou seja, e veja bem, então, é a iniciativa livre e gratuita da bondade de Deus em querer nos salvar. Se o ser humano não era capaz de romper esse abismo que o pecado colocou entre a criação e Deus, o próprio Deus rompe esse abismo, supera esse abismo e acaba com esse abismo para que possamos viver de verdade em paz com Deus, desde o dia da encarnação do Verbo. Desde o dia da encarnação do Verbo. Já Lucas capítulo 2, versículo 14, que é o evangelho, o relato do nascimento de Jesus na versão de Lucas, né? Então se destaca o quê? O anúncio do nascimento de Jesus para os pastores, e o fato de Jesus nascer na simplicidade em meio aos animais, sendo colocado numa manjedoura, num coxo. Então aqui tem umas coisas muito lindas aqui. Primeiro, porque a manjedoura é o lugar onde que se coloca alimento. Então aquele que nasceu é alimento para toda a humanidade. Vale ressaltar que quando o texto é escrito, já se tem a crença na Eucaristia. Jesus é, de fato, alimento. Depois a questão dos pastores. Os pastores eram gente considerada impura e pecadora naquele tempo. Então Jesus é o Messias dos pecadores. Olha só, ele veio para salvar os pecadores, aqueles que não tinham condição de praticar a religião daquele tempo. Então os pastores aqui simbolizam os pobres, pequenos e pecadores, aos quais foi destinado o Salvador. Os pastores somos todos nós, porque na nossa condição de pecado, nós não teríamos condição de viver em paz com Deus. Então Deus vem ao mundo, nasce em Jesus para nos salvar, vem em Jesus para nos salvar, e falar para nós, eu quero viver em paz com vocês, eu quero ser amigo de vocês, eu quero estender a minha mão em direção a vocês, para viver um pacto de amor, um pacto de amizade e paz com todos vocês. Né? Então muito lindo isso. Né? Depois, a missa da Aurora, Isaías capítulo 62, versículo 11 adiante, a primeira leitura, onde o profeta Isaías anuncia a cidade de Sião, a Jerusalém: eis que vem o teu Salvador, e vocês serão chamados povo santo, resgatados do Senhor, pretendida cidade não abandonada. Então, mais uma vez, a imagem de que Deus vem para salvar a cidade. O nascimento de Jesus é a salvação da humanidade. Né? Deus que se fez humano para poder nos salvar. Então, a partir de então, nós somos povo santo, resgatados do Senhor, não mais abandonados, porque Deus verdadeiramente está próximo de todos nós. Depois, a segunda leitura, Tito, capítulo 3, olha só: salvou-nos, não pelas obras justas que praticamos, mas em virtude da sua misericórdia. O nascimento de Jesus, o mistério da encarnação do Verbo, é uma manifestação da bondade e da misericórdia de Deus para com todos nós. Não foi porque merecíamos que Deus fez isso, mas foi porque Ele nos ama, Ele é bom e Ele quis nos salvar. Ele tomou a iniciativa de romper, destruir este abismo, este muro que separava o ser humano e o universo do próprio Deus, por meio da encarnação. Depois, quando nós meditarmos, por exemplo, as orações litúrgicas desse tempo do Natal, sobretudo a bênção, vocês perceberão como que é forte essa questão da salvação já se manifestar no nascimento de Jesus e da encarnação do Verbo. Então, essa palavra aqui de Tito, da carta de Tito, então enfatiza que tudo isso aconteceu por pura misericórdia de Deus. Por pura misericórdia de Deus. Depois, Lucas capítulo 2, nós temos a continuação, né, da manifestação dos pastores. Né? Ou seja, os anjos se manifestam aos pastores dizendo que nasceu para vós, para os pastores, para os pecadores, o Salvador. E os pastores, então, vão lá encontrar Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Né? E os pastores glorificam e louvam a Deus por tudo aquilo. Então, a atitude dos pastores tem que nos convidar a louvar e agradecer a Deus pela bondade e pela misericórdia dele. Pelo nascimento de Jesus. Pela manifestação do Verbo de Deus na carne humana. Que faz com que nós, criaturas, possamos participar da atividade de Deus, possamos comungar da vida de Deus. Né? Então, a atitude dos pastores nos convida a glorificar e louvar a Deus pelo bonito, pelo insondável mistério do Deus que, por amor a nós, para a nossa salvação, desceu do céu e se fez um de nós. Então, glorifiquemos e louvemos a Deus. E, por fim, a missa do dia, Isaías capítulo 52, a primeira leitura, é uma afirmação belíssima que aparece. Né? Que todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Ou seja, a salvação de toda a humanidade. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia reino de Deus. Ou seja, e que dos confins da terra, todo mundo, toda a humanidade verá a salvação do nosso Deus. Ou seja, Jesus veio para salvar não só Israel, mas veio para salvar toda a humanidade, salvar todo o ser humano. Salvação de todo o gênero humano e salvação também de todo o universo. De todo o universo. Então, para isso que Deus se fez humano, para isso que Deus se fez carne. Para salvar tudo aquilo que existe que estava condenado à morte por culpa do pecado. Que coisa linda. Depois, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 6,
Nós temos essa meditação, essa pequena homilia, na qual se fala o seguinte: no passado Deus falou de muitas maneiras, mas nesse tempo Deus nos falou pelo seu Filho. E que não haverá outra palavra senão a palavra do Filho. A palavra do Filho. Né? Ou seja, que se nós não escutamos a palavra do Filho de Deus, do Verbo de Deus que se fez carne, não adianta a gente querer escutar outra palavra, esperar outra revelação, esperar outra manifestação. Não haverá. Não haverá. Né? Então, o próprio Deus vem ao mundo na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo para nos ensinar o caminho da salvação, para ensinar como que a gente deve viver e, vivendo da forma como Ele nos ensinou, chegar à glória do céu. Não há outra revelação. Não há outra revelação. Né? Então, por isso, o grande desafio de fato, escutar e praticar a palavra de Jesus, ter a pessoa de Jesus Cristo como referencial de sua vida. Referencial de sua vida. Né? Porque, repito mais uma vez, não haverá outra palavra da parte de Deus. A palavra já foi dita. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E veja que o Evangelho, João capítulo 1, versículo 18, que é o prólogo do Evangelho de João, vai nos colocar justamente então diante desse mistério profundo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que nasceu existia antes de tudo, porque era próprio Deus, estava com Deus, criou todo o universo, e veio na carne humana para resgatar e reconciliar todo o universo e toda a criação com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Mas, além disso, ele é luz, e ao ser luz, ele expulsa a escuridão do mundo, porque a luz é mais forte que a escuridão. Então, a realidade de pecado que o universo vivia já foi expulsa pelo mistério da encarnação. Contudo, veja bem, a luz veio para os que eram seu, ele veio para os que eram seu, e os seus não a acolheram. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. É o drama da liberdade humana. Ou seja, do ponto de vista de Deus, a realidade de pecado foi expulsa. Mas, do ponto de vista da liberdade humana, o ser humano pode escolher ainda permanecer nas trevas. Ele ainda pode escolher ainda permanecer no pecado. É como se Deus estendesse a mão para o ser humano para viver em paz com ele, mas o ser humano ficasse de braços cruzados, não querendo conviver em paz com Deus. Então é um drama. É um drama que nós assistimos todo santo dia. De que Deus quer viver em paz, quer nos ensinar o caminho de amor, mas o ser humano prefere as trevas da guerra, do ódio, da violência, do egoísmo e por aí vai. Então, se não adianta nada Deus ter salvo o mundo e salvo a humanidade, se o ser humano não deseja ser salvo por Deus. Então que esse tempo do Natal, esse dia do Natal, nos conscientize dessa realidade. Que não adianta nada Deus ter feito tudo isso, mas o ser humano, no mau uso da sua liberdade, recusar esse grandioso presente da salvação. Então desejo a você, querido irmão, querida irmã, que acolha verdadeiramente esse presente, esse dom de Deus, que deixe Jesus nascer na sua vida e no seu coração, te fazendo mais santo, mais amável, compassivo e misericordioso, que a luz de Cristo possa expulsar do seu coração toda treva, todo erro e toda maldade, te fazendo santo, te fazendo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Feliz e Santo Natal para ti.